Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do segundo trimestre de 2021 da classe dos adultos, trimestre no qual, como todos nós já temos pleno conhecimento, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Hoje estudaremos a lição de número 9 para o dia 30/5/2021, o ministério de pastor. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Pois fazendo isso, você nos ajuda contribuindo para que cada vez mais possamos levar da maneira mais simples possível a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a muitas outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Amados irmãos, o texto áudio da nossa lição encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11, e está escrito assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática nos diz, por meio do ministério pastoral, as ovelhas são conduzidas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, na verdade, são 3 referências. Primeira, João capítulo 10, versículos 11 e 14, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 11 e 14, logo após Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 11, por fim, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 está escrito assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis
a incorruptível coroa de glória. Amados irmãos, queridas irmãs, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua, pois muitas são as demandas internas e externas da igreja. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, e isso inclui visita a enfermos e questões relacionadas à administração eclesiástica, administração da própria igreja e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Logo, nós somos obrigados a entender que somente pela graça e amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Somente pela graça e amor e tendo vocação de Deus que é possível encarar tão grande responsabilidade. É por essa razão e muitas outras que na lição de hoje estudaremos sobre o dom ministerial de pastor. Dom que é imprescindível para o desenvolvimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo de imediato, destacamos como ponto central que o cuidado com o rebanho de Deus, ou cuidado com o rebanho de Deus, caracteriza o ministério do verdadeiro pastor. Caracteriza o ministério pastoral. No primeiro tópico da lição, como nós estamos a falar do ministério pastoral, ora, vejamos o exemplo maior de alguém que literalmente exerceu na plenitude da palavra o ministério de um verdadeiro pastor. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo pastor. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus capítulo 13, versículo 20, e eu quero ler esta referência com você. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, está escrito assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Sim, essa expressão grande pastor de ovelhas refere-se diretamente à sublimidade do nosso Senhor Jesus Cristo como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Lembremos-nos do que disse o apóstolo Paulo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, assumindo a forma de servo. Foi isso que ele fez, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas capítulo 1, versículo de número 32. E aqui destacamos que o adjetivo grande empregado em relação à pessoa bendita do nosso sumo pastor enfatiza o quanto ele é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo, portanto, é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Por isso, nós louvamos
e glorificamos sempre o seu santo nome e declaramos sem sombra de dúvidas que o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, Ele é Deus. Ainda, observamos que o nosso sumo pastor, ele literalmente conhece as suas ovelhas. No Evangelho escrito por João, no capítulo 10, versículo 14, leia comigo, João, capítulo 10, versículo de número 14, está escrito da seguinte forma, João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Observemos que Jesus emprega aqui a palavra bom, um adjetivo, palavra que caracteriza no que diz respeito à pessoa de Cristo. Esse adjetivo identifica-o como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Ora, a palavra bom vai indicar muito mais além disso. A palavra bom vai revelar a generosidade do nosso bom pastor. Como bom pastor, Jesus não dedicava tempo e cuidado apenas às ovelhas obedientes. Porventura, na ocasião em que alguma ovelha fizesse algo que desagradasse o bom pastor, ele não lhe virava as costas. Por exemplo, quando uma ovelha se desviava do caminho, desviava-se da jornada do rebanho, o bom pastor, quando dava-se conta, quando percebia que aquela ovelha havia se perdido, lembremos-nos da parábola da ovelha perdida, e mesmo assim ele se dava conta de que alguma se perdeu. E, em se tratando do nosso amado Jesus, ele conhece especificamente a ovelha perdida. Daí a razão pela qual ele conhecer todas pelo nome. Mas mesmo a ovelha, se perdendo ou se desviando do caminho, ele guardava as 99 e saía à procura da ovelha. É a função, é o papel, é a característica do nosso bom pastor, que cuida de todas as ovelhas, no sentido mais absoluto da palavra. Além do mais, quando observamos a expressão bom pastor, observamos e percebemos de forma clara que ela designa, refere-se à intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas, que não ouvem a voz de outro pastor. Observemos que Jesus falou: o bom pastor conhece a voz das suas ovelhas, e dela ele é conhecido. Por delas, ele também é conhecido. Glória a Deus. Portanto, se alguém quisesse se aventurar, infiltrando-se no meio do rebanho para desviar as ovelhas, para roubar as ovelhas, qualquer malfeitor, as ovelhas conheciam e sabiam que não era o seu pastor quem estava a falar. O nosso bondoso Salvador, ele conhece a sua igreja por inteiro e relaciona-se com cada um dos seus membros, sem fazer distinção,
sem fazer acepção. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E lembremos-nos ainda da parábola da 100ª ovelha que se desgarrou, que se perdeu. Ele vai, encontra e observa que ela está ferida. E o que é que ele faz? Ele traz a ovelha de forma carinhosa e afetuosa até o seu redil. É isso que o nosso bondoso Salvador faz. Coloca-nos em seus ombros, em seus braços, nos protege e cuida de cada um de nós de forma amorosa, de forma misericordiosa, de forma graciosa. O carinho, o cuidado, o amor de Jesus, o sumo pastor, tão grande, tão absoluto, que ele chegou a declarar e depois ele cumpriu o que falou. Ele disse: o bom pastor, ele não só cuida, ele não só protege, ele não só alimenta. O bom pastor não apenas guia a pastos verdejantes, a água tranquilas, não. O bom pastor, ele dá a sua vida por amor às suas ovelhas. Glória ao nome de Jesus para sempre. Quando nós estudamos a cultura judaica, o contexto de Israel, em especial no período de Jesus Cristo, nós destacamos que uma das principais fontes da economia era o trabalho pastoril. Por isso, os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro, desde com a venda do leite, com a venda da lã, que era muito importante, principalmente para a confecção de vestuário. Mas a preocupação de Jesus não era extrair nada das suas ovelhas, era guardar, proteger. Esse é o contexto em que Jesus usa a expressão o bom pastor dá, ele não tira. Eu vou repetir. É neste contexto em que as ovelhas eram cuidadas, alimentadas, guardadas pelos pastores, que eram pagos para protegê-las, porque mais à frente aquelas ovelhas dariam retorno aos seus proprietários. Mas aqui Jesus diz: eu, o bom pastor, eu não quero tirar nada de vocês. Eu não quero sugar nada de vocês. Pelo contrário, eu quero dar a minha vida por amor à vida de vocês. Glória ao nome de Jesus para sempre. Só que, diferentemente dos pastores que garantiam o seu sustento por meio das ovelhas, repito, Jesus se mostra a dar a própria vida por amor ao seu rebanho. João capítulo 10, versículo 15. Os verdadeiros pastores da igreja definitivamente e urgentemente devem imitar o sumo pastor, Jesus Cristo. O maior exemplo para todos que desejam ministrar e servir a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra na primeira epístola de Pedro. Eu quero ler com vocês, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força,
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Este é o nosso sumo pastor, com o qual devemos aprender diariamente, pois foi ele mesmo quem falou: aprendei, aprendam comigo. E assim, nós sintetizamos o primeiro tópico da lição afirmando que Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu, e entregou, e morreu por amor a cada uma delas. Isso inclui a minha pessoa e a sua pessoa. Mas, queridos, no segundo tópico da lição, vejamos aqui algumas características do verdadeiro pastor. No primeiro tópico, vimos Jesus como sumo pastor de forma muito simples, de forma muito breve, de forma muito resumida. Neste segundo tópico, destacamos aqui algumas das muitas características do verdadeiro pastor, do homem que foi vocacionado por Deus, da pessoa que foi vocacionada por Deus para o exercício do ministério pastoral. Em primeiro lugar, destacamos como característica importante na vida de uma pessoa chamada por Deus para esse ofício é que ela precisa ter caráter íntegro. Por qual razão? Porque o exercício do ministério pastoral exige aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja do Senhor. Sim, ele precisa ter aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja de Deus. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Se este ou se esta pessoa que exerce esta função tiver caráter duvidoso, como acreditar no ensinamento dessa pessoa? Como buscá-la para aconselhar-se com ela? Como acreditar e confiar em tudo que ela fala? Pois o pastor não pode ser desonesto. Ele precisa ser uma pessoa de caráter ilibado, íntegro, um homem honesto. Pois, como acreditar em alguém que fala de simplicidade e mostra-se esbanjador? Fala de honestidade, mas é desonesto. Só a misericórdia de Deus, irmãos. E aqui fazendo uma ponte com a lição da classe dos jovens, na cidade de Corinto, por causa do mau comportamento, da má conduta dos cristãos daquela cidade, a igreja estava sofrendo e sendo desacreditada por causa da atitude de alguns. E o que dizer quando isso parte da vida de pastores? Homens desonestos, esbanjadores,
soberbos e arrogantes. Mas destaco mais uma vez que ele deve ser íntegro. Isso inclui honestidade, simplicidade, humildade. Portanto, a melhor palavra pastoral é a vida do próprio pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele prega. Ele não pode viver diferentemente daquilo que ele prega. Ele tem que pregar o que vive e viver o que prega. As pessoas precisam olhar para ele e dizer: não, ali é um santo homem de Deus. Entretanto, muitos escândalos estão surgindo, acontecendo por causa de homens que estão no exercício. Mas isso é claro, eles estão, pastor, mas eles não são, pastor. Eles têm o cargo, mas não recebeu de Deus o ministério pastoral. Mas apesar de qualquer coisa, olhemos para o alto. Olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque esse nunca erra, esse nunca falha, ele nunca nos decepciona. Por isso a nossa fé precisa estar firmada nele, o nosso amado sumo pastor, Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, além dessa integridade, o pastor precisa ser exemplo. Exemplo no sentido mais absoluto da palavra. E esse exemplo não é só para os fiéis, não. É para os fiéis e para os infiéis. Vejamos o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 3. Assim está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Meus irmãos, são características bíblicas apresentadas para o bispo, para o pastor da igreja. Eu vou repetir mais uma vez. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Para por aí? Não. Continua. Não dado ao vinho, nem espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo 4, eu quero ler o versículo 4. O comentarista pontuou até o 3, mas eu quero ler o versículo 4. Está escrito: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Amém? São algumas características, modéstia, apresentadas por Paulo a Timóteo, que devem ser evidenciadas na vida de quem exerce o ministério pastoral. Sim,
Retomo mais uma vez. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Aqui é não cobiçoso, não contencioso nem avarento. Simplificando, ele precisa ser uma pessoa moderada. Simplificando mais ainda, precisa ser uma pessoa exemplar. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu pastor sinais claros do fruto do Espírito Santo. E aqui destacamos alguns que estão registrados na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Autocontrole ou domínio próprio, mansidão, bondade e amor. E por que o pastor precisa apresentar tais características? É simples. Porque essas características evidenciam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis, ele deve demonstrar semelhantemente para os infiéis. Onde quer que ele esteja, ele deve se portar como um homem de Deus, com uma idoneidade moral e com maturidade espiritual, se comportando de forma decente, sem palavras torpes. Ele precisa ser um exemplo para os fiéis e para os infiéis também. E quando nós falamos que ele deve ser um exemplo, nós destacamos que precisa ser exemplo para a própria família. Ele precisa governar bem a sua própria casa. Ele precisa ser um exemplo para a sua própria família. Logo, não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja e com os de fora, o ministro do Evangelho deve ser exemplo para a sua própria casa, que é a sua primeira comunidade e igreja. Não são poucos os exemplos de homens que têm comportamento perfeito na igreja, mas em casa só a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que ele não deve ser espancador. Tem que tratar os filhos com moderação. Não quer dizer que vai deixar os filhos fazerem o que quiserem. Não. Quando necessário, a Bíblia nos orienta a usarmos a vara da correção. Mas isso é com amor, é com zelo, é com cuidado, é com moderação. Por isso, declaramos e afirmamos que governar a própria casa com modéstia, ele deve fazer isso com modéstia e equilíbrio, criando os filhos com respeito. É o testemunho. Governar dessa forma é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, que é pai, que é avô. Mas, irmãos, também é interessante destacar que o pastor, ele não passou a agredir os filhos ou até mesmo a família quando chegou a ser pastor, não. Antes, no processo hierárquico, provavelmente ele já tinha esse comportamento. Logo aqui vai um alerta. Por que não averiguar se este possível ministro ou obreiro tem uma vida familiar exemplar? Porque antes de falar com ele, não chamar a esposa e até mesmo os filhos para saber quem é o seu marido, quem é o seu pai quando está em casa. Ele precisa ter um exemplo, precisa ter uma vida exemplar. E repito,
ele não tornou-se violento, espancador, quando chegou a ser pastor. Provavelmente, ele já era muito tempo antes de chegar lá. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo desse lar, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, o seu ministério jamais terá credibilidade. E aqui nós sintetizamos o segundo tópico afirmando que do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, para os infiéis e principalmente para a sua família. E agora no terceiro tópico desta lição, propriamente vejamos o dom ministerial pastoral. Porque os irmãos sabem muito bem que a ideia de dom ministerial pastoral não está ligada à ideia de pastor no sentido hierárquico da igreja nos moldes do século XX e do século XXI. Não, aqui é dom ministerial pastoral. Por isso que nós identificamos presbíteros que são verdadeiros pastores. Mas, ora, presbítero hierarquicamente ainda não é pastor. Ele ainda só não foi reconhecido pelos homens, mas de Deus ele já recebeu o dom ministerial pastoral. Mas, para entender essa lógica, esse dom ministerial pastoral, primeiro, vejamos qual é a missão do pastor. Como todos nós sabemos, o termo pastor vem do grego poimen. No Novo Testamento, a palavra pastor refere-se ao apacentador de ovelhas. Quando Jesus declara, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou o bom apacentador de ovelhas. E de acordo com esta definição, apacentador de ovelhas, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a principal missão de um pastor é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador e que pertencem agora ao rebanho de Deus. Ora, a partir do momento que essas ovelhas integraram ao rebanho de Deus, elas precisam de alguém para cuidar delas. Quem vai exercer essa função, quem vai desenvolver essa missão é o pastor que recebeu de Deus a nobre missão de apacentador de ovelhas. E de que maneira ele vai cuidar dessas ovelhas do rebanho de Deus? Vai cuidar delas alimentando-as. Glória a Deus. Alimentando-as, sim, alimentando-as com o pasto verdejante, com o alimento saudável, com a palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, também convém destacar que o pastor não só alimenta as ovelhas, ele também cuida delas. Cuida no sentido mais absoluto da palavra. Desde o simples alimentar ou conduzi-la até os pastos, ao tratamento de uma ferida. Se ela quebrou a patinha, ele vai fazer alguma coisa para que haja restauração. Num contexto eclesiástico, no contexto da igreja, o pastor não só se preocupa com a igreja no culto de doutrina. É função dele alimentar a igreja através da palavra no culto de doutrina. Mas o pastor também, ele precisa cuidar da ovelha que está
ferida. Ele precisa cuidar da ovelha que está machucada. Ele precisa cuidar da ovelha que está doente. Ele precisa buscar a ovelha que está desgarrada. Logo, a missão do pastor não é exercida só no púlpito da igreja. A missão do pastor não é só exercida no gabinete pastoral. Porque no gabinete a ovelha procura o pastor, mas ele também precisa procurar a ovelha. Ele precisa visitar, orar pelos enfermos, ungir os doentes. Ele precisa cumprir a sua missão na íntegra. Sim, queridos, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às demandas das ovelhas da Igreja de Deus. É maravilhoso quando nós observamos homens de Deus e percebemos literalmente na vida deles o dom ministerial de pastor. Às vezes, eu não sei dizer se isso é racional, mas é o pastor que tem cuidado das ovelhas. Nesse período de pandemia, os pastores visitando irmãos infectados pelo coronavírus. O que é isso? Senão zelo, cuidado, amor e compaixão pelas ovelhas. Certamente, este que faz isso, ele aprendeu com o sumo pastor Jesus Cristo, que não apenas correu o risco de ser infectado pelo pior vírus chamado pecado, mas aceitou morrer por amor às suas ovelhas, algumas rebeldes, algumas desviadas, algumas machucadas, algumas enfermas, mas eu louvo, glorifico, porque o nosso sumo pastor entregou-se por amor à nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Já aqui destacamos que a missão do pastor, ela não é única, ela não é uma, mas ela é múltipla. E o comentarista ele vai dizer que a missão do pastor vai envolver ensino, aconselhamento, evangelização, missão, pregação da palavra, mas no dia a dia nós percebemos que o pastor ele é muito mais do que isso. Por exemplo, de repente o irmão ou filho ou um parente de alguém que é da igreja foi preso. Às vezes os irmãos, ao invés de ligarem para um advogado, ligam para o pastor. Alguém da família sofreu um acidente, ao invés de ligarem para o SAMU, ligam para o pastor. O filho deu entrada no hospital, ao invés de procurarem um médico, não vão ligar para o pastor. Ele tem uma infinidade de atividades para desenvolver, mas aqui nós destacamos, ele precisa esmerar-se, estar preparado para ensinar a palavra de Deus. Ele precisa ter o preparo para aconselhar quando necessário. Ele precisa ter uma visão de alguém que quer ganhar vidas para Cristo. Ele precisa evangelizar, desenvolver a missão da igreja e sempre estar preparado para ministrar a palavra de Deus da forma mais simples que seja, mas ministrar a palavra de Deus com propriedade e profundidade. Mas além de tudo isso, que não é pouco, o pastor também deve agir como bom conciliador e administrador dos bens e recursos da igreja disponíveis para a própria igreja.
Está sob os seus cuidados, portanto, a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja. Diante de tudo isso, o pastor precisa ser alguém estudioso, irmãos. Ele precisa ter conhecimento desde a função pastoral, como precisa ter conhecimentos da área da psicologia, da área do direito, enfim, ele precisa ser um homem dedicado ao serviço da igreja, ao serviço de Deus, que exigem muito dele. Mas, queridos, diante de tudo isso, a igreja precisa estar sempre alerta, porque como existem os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros pastores, é porque também existem os falsos pastores. Com relação a esses, precisamos ter muito cuidado. E aqui destacamos que quando o próprio Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel para falar com o povo, o próprio Deus ordenou que Ezequiel repreendesse os profetas infiéis, os falsos, da nação de Israel, pois considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Ezequiel 34:2. Nesse sentido, esses falsos, o que era que eles procuravam fazer com relação ao rebanho de Deus? Exploravam o rebanho e não o poupavam. Ezequiel 34:3. Com isso, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. Ezequiel 34, versículos 4, 5 e 6. O próprio Deus é contra os falsos profetas. Por isso, inspirou o apóstolo Paulo para escrever a Tito dizendo: firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina. Tito deveria reter, guardar firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Diante disso, a igreja de Cristo precisa orar para que Deus levante verdadeiros pastores, homens que tenham compromisso com a sua santa e poderosa palavra, comprometidos em cuidar do rebanho de Deus, conduzindo até os braços do nosso sumo pastor. Mas além disso, queridos, além da responsabilidade que o pastor tem de zelar pela doutrina, ler a palavra, passar para o povo com zelo, é missão também das ovelhas buscarem os pastos verdejantes. É missão nossa lermos, estudarmos a palavra e julgarmos através da Bíblia se o que estão a nos ensinar é verdadeiramente palavra de Deus ou se é doutrina deturpada. O nosso alimento precisa ser a sã doutrina. Amém? E assim nós sintetizamos o terceiro tópico afirmando que a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Dessa forma, nós finalizamos esta lição afirmando que o dom ministerial de pastor
é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus Cristo, espalhada por todos os lugares do mundo. Eles, os rebanhos, estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. Portanto, o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos, pois, pelos nossos pastores. Compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho, porque sabemos que o nosso sumo pastor cuida de nós e também cuida dos nossos pastores. E assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.